Seu corpo está todo inflamado. Imagina se você recebe essa informação e não entende o que é inflamação. Será que a gente precisa combater? E eu vou explicar tudo isso para vocês, mas antes de mais nada, já deixa o seu like, comenta, compartilha muito esse vídeo para quem sabe assim a gente possa chegar a mais pessoas e ajudar mais alguém que possa estar tendo essas dúvidas. Você já escutou em algum lugar ou até mesmo nas redes sociais falando: cuidado, isso vai inflamar o seu corpo. Tal alimento vai causar inflamação. Vamos lá falar o que é um quadro inflamatório, o que acontece no nosso corpo, se a gente precisa ou não combater essa inflamação corporal, ou se é possível o nosso corpo estar todo inflamado. Eu até entendo para muitas pessoas que nunca estudaram na área da saúde ou nunca tiveram acesso a ter essa informação, escutar de alguns profissionais dizendo que você está toda inflamada deve ser um pouco assustador. Eu também ficaria com muito medo se alguém dissesse para mim que eu estou com o corpo todo inflamado. Então deve ser algo muito grave, não é mesmo? A inflamação, ela é uma resposta natural protetora do nosso corpo, no qual elas envolvem as células do nosso sistema imune. Como, por exemplo, os leucócitos e vários mediadores moleculares que nesse meio vai estar envolvido. É uma resposta biológica aos estímulos nocivos que a gente tem no nosso tecido. Não só aquelas lesões que acontecem por cortes, perfurações, uma acne ou até mesmo um exercício que te deu um estiramento muscular, tudo isso acaba sendo considerado agressão ao seu tecido e pode sim gerar um processo inflamatório. Lembrando que a inflamação ela é um processo de defesa do nosso corpo. Então, quando dizem que o seu corpo está inflamado, você tem que dizer aleluia, porque isso é uma informação muito boa e significa que o seu organismo está funcionando muito bem. Os processos inflamatórios normalmente são classificados entre agudos, que acabaram de acontecer naquele momento, ou crônicos, aqueles que podem durar até entre meses e anos. E didaticamente, o fenômeno inflamatório ele acontece em diversas fases. Porém, no organismo, ele acontece tudo ao mesmo tempo, onde faz com que todo esse processo da inflamação se torne bastante dinâmico. Esse processo inflamatório, ele acontece em 4 a 5 pontos. A gente chama na área de saúde todo esse processo com os 5 sinais cardeais, que basicamente é o edema, que é aquele inchaço, o calor, que é a temperatura do local fica bem quente, o rubor ou vermelhidão, também tem a dor local e dependendo da área, a gente também tem a perda da função. Vou dar o exemplo de uma espinha. Muitas das vezes ela tá linda e maravilhosa, não tá doendo, não tá inchada, não tá vermelha, não tá nada. E aí você foi lá e catucou a espinha. E aí ela começa a ficar inchada, e aí ela começa a ficar quente, e aí ela começa a ficar vermelha, e aí toda aquela área começa a doer, e muitas das vezes ela fica aqui tudo parado. Quando eu faço um corte, ou catuco a espinha, ou até mesmo faço um estiramento muscular, ou uma queda onde eu bati o local, inicialmente vai ocasionar um edema, que é aquele inchaço naquela área. Isso é porque o aporte sanguíneo, está literalmente abrindo espaço para aquele sangue ir mais rapidamente para lá. Lembrando que o processo inflamatório é uma ação de defesa do nosso corpo para proteger e até mesmo ajudar a curar aquela lesão que aconteceu naquele determinado tecido ou determinada estrutura. Logo em seguida a este edema, esse inchaço, nós vamos começar a perceber o calor. Por quê? Quando a gente aumenta ali o aporte sanguíneo, a gente vai aumentar também a circulação sanguínea naquela área, fazendo com que o nosso sangue que está dentro do corpo, lá no meio do corpo, ele vá se direcionando para aquela área ali, a estrutura mais para fora do corpo, mais para a pele, ela é mais fria. Então ele já vai aumentando a circulação sanguínea ali, vai aumentando o edema, o inchaço e o calor, trazendo aquele sangue vermelhinho para aquela área. E aí a gente entra no rubor, ou vermelhidão. Quanto mais sangue eu tenho naquela área e quanto mais ele inchado ele fica, maior a concentração daquela vermelhidão, provocado sim pelo sangue que está ali. E o processo da dor advém muitas das vezes justamente por causa desse estrangulamento de toda a parte neural dos nossos nervinhos que está naquela parte do tecido. Não importa se é no rosto, na perna, no braço, no dedo ou até mesmo na sua coluna. Tudo tem inervação que vão tocar aquela área. E esse edema e esse aumento de sangue e esse inchaço ali vai fazer com que eu comece a espremer toda a parte neural, causando assim uma sensação de dor.
E quando a gente fala sobre a perda da função, quando acontece uma espinha no meio da pele, é meio difícil de visualizar essa perda da função. Mas vamos colocar que seja um machucado bem na articulação do dedo, que é bem móvel e a gente consegue ver mais facilmente quando ele começa a ficar inchado. O inchaço vai fazer com que o espaço dessa articulação comece a ser preenchida. E aí eu vou ter mais dificuldade de fazer esse movimento, até mesmo, dependendo do tamanho do edema, perder esse movimento que eu tinha antes, quando ele não estava inchado. A dor também pode causar a perda do movimento, porque está doendo muito, então eu vou deixar o dedo paradinho. E todo esse processo, ele acontece justamente para facilitar com que as nossas células de defesa sejam direcionadas, abram espaço para que eles consigam chegar lá, como também os macrófagos e outras células de defesa do nosso corpo, sejam carreadas para aquela direção, como também as fibrilas, o colágeno, até mesmo a parte para ajudar na cicatrização e fazer todo esse processo inflamatório para combater aquilo que está acontecendo ali. E aí você me pergunta, combater o que, Gleice? Normalmente quando a gente fala sobre uma espinha ou um corte, ele vai estar combatendo algum tipo de bactéria que foi se alojar ou alguma outra estrutura que acabou entrando na nossa barreira do nosso corpo. E quando falo sobre um estiramento, até mesmo uma pancada, o processo inflamatório vai naquela direção onde houve a lesão, o esgarçamento da fibra naquela região, ou até mesmo uma ruptura de um vaso sanguíneo, qualquer coisa que faça perder a integridade do tecido, tanto faz se ele é tendíneo, osso, muscular, não importa. Se perdeu a integridade, todo o nosso corpo vai fazer um processo inflamatório para ajudar a renovar aquela área. Então, Gleice, você quer dizer que todo processo inflamatório ele é uma ajuda para o nosso corpo continuar funcionando bem? Sim. Então não deveria ser algo a ser combatido? Não. Quando você vai inibir o processo inflamatório de acontecer, você está prejudicando ao controle daquela nossa parte imunitária. Você vai atrapalhar todo o processo de cuidado que o seu corpo está tendo com você. Tá inflamado, tá tudo inflamado. Tá inflamado, tá tudo inflamado. Ai, tá inflamado. Eles utilizam muito mais o controle para poder verificar aquele processo inflamatório se está dentro de um limiar ok, para que o corpo consiga se regenerar. Lembrando bem que eu estou falando de um processo natural que todo o corpo produz. Lembrando também que existe aquelas pessoas que têm algum problema com a questão da sua imunidade, como algumas doenças autoimunes. É que o corpo começa a reconhecer o próprio corpo como algo a ser combatido. Então, eu estou muito confusa nisso tudo, Gleice. Você está dizendo que combater um processo inflamatório é ruim e melhorar a sua imunidade também é ruim? Sim! Comece a entender que, na realidade, está tudo muito trocado, as informações que muita gente por aí compartilha, na realidade, compartilhando desinformação, fazendo com que as pessoas fiquem mais confusas e acreditando no golpe do charlatão. Lembrando que todas as células ali daquele processo inflamatório, elas acabam trabalhando muito melhor numa temperatura que ronda ali os 37,5, quase 38 graus, é uma situação febril. Então, se a gente está tendo um processo febril no qual a gente começa a tomar antitérmico para baixar a temperatura, eu estou atrapalhando todo o processo natural do meu corpo para combater a lesão que está ali. Na realidade não é combater, na realidade é consertar, mas aí fica muito complicado, né? É como se a gente estivesse mandando um monte de funcionários do nosso prédio consertar um encanamento que rompeu. E aí você simplesmente começa a proibir o funcionário de chegar até lá e reclamar que o encanamento não está sendo consertado. Então, toda vez que você impede o processo inflamatório, você está impedindo que os funcionários vá resolver o problema do encanamento. Espero que essa analogia ajude a entender um pouquinho mais sobre a questão do processo inflamatório. Então, nosso corpo está constantemente fazendo inúmeros processos inflamatórios para poder ajudar o nosso corpo a funcionar bem. Apesar desse processo todo ser um pouco mais complexo, eu tentei trazer de uma forma um pouco mais simples para você aí de casa entender toda a questão do processo inflamatório. E se você quiser saber um pouquinho mais, comenta aqui embaixo que eu faço mais vídeos com conteúdos assim. Conteúdos longos são conteúdos que eu trago para ajudar a explicar e elucidar a população, para trazer um pouquinho mais de senso crítico e criterioso para entender não só toda a parte fisiológica do nosso corpo, como também para entender as informações que se tem por aí.
Como esses vídeos normalmente não têm um bom engajamento, eu dependo de você clicar aqui embaixo, salvar esse vídeo, compartilhar com mais alguém, ou aqui nos grupos maravilhosos que vocês têm do Telegram, do WhatsApp, coloca, olha que absurdo, para ajudar a melhorar o engajamento e o alcance, para levar essa informação para mais pessoas, para todo mundo a ficar mais informada e não cair na mão do charlatão. Eu tava devendo esse vídeo já há muito tempo e finalmente ele saiu, então se eu ainda não fiz um vídeo falando sobre o assunto que você me mandou mensagem, calma, que sou eu para fazer tudo isso. E eu dependo muito da boa vontade da minha fibromialgia deixar eu trabalhar e trazer conteúdo para você aí de casa. Já comentaram aqui? Chama todo mundo e aproveita e me segue em todas as redes sociais. Assim vocês me ajudam a continuar trazendo conteúdo importante aqui para vocês. Tá tudo inflamado! Tá inflamado! Tá tudo inflamado! Ai! Era um possesso. Possesso. Eu fico possessa quando escuto isso. Eu fico muito possessa.